queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta para darmos continuidade ao tema Beleza, sim. Nós, neste momento, iremos tratar sobre a seguinte temática: a beleza física na perspectiva bíblica. Os vídeos anteriores também estão falando de beleza. Se você não assistiu, não perca a oportunidade de conferir os vídeos anteriores, porque assim vocês terão melhor compreensão do assunto tratado. Repetindo, a temática a ser discutida hoje é a beleza física na perspectiva bíblica. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca da beleza física. Além do mais, nós sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Para a discussão desse tema, mais uma vez, como sempre, Natanael se faz presente para discutirmos acerca dessa temática. Olá, Natanael, tudo bem com você? Olá, Nayane. Olá, pessoal que está nos ouvindo, tudo bem, graças a Deus. Então, Natanael, mais uma vez, dando continuidade a essa série de estudos acerca da beleza. A temática de hoje, como já foi apresentada, só frisando mais uma vez, é a beleza física na perspectiva bíblica. A primeira pergunta é: a Bíblia faz referência a essa beleza, tanto do sexo masculino como do sexo feminino? A Bíblia traz alguma coisa que nos mostra acerca da beleza da pessoa, da beleza física, que é o nosso tema de hoje? Pessoal, dando continuidade, a importância de ter a conexão com os demais vídeos, porque nós já tratamos os conceitos bíblicos da beleza no sentido filosófico, já falamos acerca da beleza de lugares no sentido figurado, e agora estamos falando da beleza no sentido físico. Referindo-se, Nayane, à sua pergunta, o que a Bíblia fala acerca da beleza física, há registros na Bíblia, sim, tratando-se de pessoas como sendo lindas, como sendo belas. Volto a falar, para quem não ouviu os primeiros vídeos, que na Bíblia não há apologia à cultura, uma filosofia pautada simplesmente no aspecto da beleza. Isso não há na Bíblia. Mas, entretanto, por se tratar de pessoas, de nação, com certeza existiram e há registros na Bíblia de pessoas que foram admiradas por sua beleza, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Eu quero citar como exemplo do sexo masculino, eu quero até ler com vocês uma passagem que ilustra muito bem acerca de um homem considerado belo. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Também vemos outra menção que está de 2 Samuel 14, 25, referente agora a Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Então, no exemplo da classe masculina, nós temos Absalão sendo esse portador da beleza. Imagine que aqui a expressão bíblica diz que olhando da planta do pé à cabeça, não ter nenhum defeito, esse cara devia ser, do ponto de vista aqui enfatizado, perfeito mesmo, né? Nessa parte, então, a Bíblia fala tanto de homens considerados belo, formoso, como de mulher. Outro exemplo de um homem bonito, de acordo com a Bíblia, era Moisés, pelo menos quando era pequeno. Quando a gente vê lá no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 2, capítulo 2 de Êxodo, está escrito: a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, ou seja, bonito, lindo, escondeu por 3 meses. Aqui está a entender que a beleza de Moisés acabou cooperando até que para a mãe guardasse ele, né? Se bem que para a mãe não tem filho feio, né? Para minha mãe mesmo não tem. Ela acha a gente bonita. Eu imagino que a sua deve achar você bonito também. Aliás, não só ela, né? Mas tirando disso, a expressão diz que ele era formoso. Escondeu 3 meses. Então, o instinto de mãe certamente é sempre de salvar o filho, e para a mãe o filho sempre será lindo.
E nesse aspecto tem Moisés, José também, era um homem formoso, de boa aparência. José era um homem também de causar inveja, de acordo com os registros bíblicos, pessoal. Davi também, considerado bonito, e Jonatas são exemplos de homens que na Bíblia Sagrada era considerado e respeitado por sua formosura. Mas saindo da classe masculina, vamos agora... Era hora, né? Já era hora. Para o público feminino. Quando a gente vai lá para o livro de Esther, capítulo 2, a referência a Esther e também uma série de mulheres que estava naquela disputa pela mulher mais bonita, né? Então, desde aquele tempo já existia já isso para agradar o soberano, os reis. E Esther foi considerada a mais linda de todas naquele concurso, digamos assim, que depois, mais tarde, vai ter um papel importante em ajudar o povo de Israel. Mas não só Esther é considerada linda na Bíblia. Nós temos o exemplo de Sara, que era bonita. Sara teve a ocasião que obrigou, entre aspas, Abraão até mentir, dizendo que era irmã dele, porque ela era bonita demais. Aí todos sabem a tragédia, entre aspas, que foi. Sara era também uma das mulheres bonitas. Abigail, também, outra mulher, de acordo com os registros bíblicos, bonita também. E Raquel era uma mulher bonita do ponto de vista bíblico. Diga-se de passagem, até mais do que a sua irmã. Não foi à toa que Jacó trabalhou 14 anos para levar ela. Então, pelo visto, compensou, porque Raquel era bonita. Então, Nayane, embora a Bíblia não faça apologia à cultura da beleza como pré-requisito, por exemplo, para exercer cargos na igreja, para ser chamado com a menção específica, só vai ser lindo, só vai ser maravilhoso, a Bíblia traz um registro de pessoas que tinham essas características. Então, tanto da classe masculina como da classe feminina. Tá aí, né, a resposta. A questão 2 também, eu vou trazer um pouco mais para o público feminino. Porque assim, quando se fala de beleza, de cuidados da beleza, abrange mais o público feminino. Não que os homens não se cuidam, não que os homens... até porque hoje já tem assim pesquisas, né, que mostram que o homem também está preocupando muito com a sua beleza. Já tem homens que frequentam salões com mais frequência, já cuidam mais da sua estética, coisa que antigamente a gente não via muito. E hoje os homens já estão mais preocupados com a sua beleza. Mas ainda assim as mulheres sobressaem, né, quando falam de cuidados, de preocupação. E na Bíblia, voltando isso para a Bíblia, nós temos alguns relatos de mulheres que se preocupavam com a beleza, que se preocupavam assim, em ter uma boa aparência, se apresentar bem fisicamente perante a sociedade. Essa é a segunda questão. Bem, Nayane, para se falar de beleza, a gente deve analisar o contexto. A gente tem hoje aqui, como falamos já em outros blocos, o chamado padrão de beleza. Então, dentro da realidade de cada civilização, eles têm os seus enfeites, cosméticos, produtos, enfim, uma série de, na linguagem bíblica, de pendentes que podem auxiliar nesse processo. E certamente, considerando esse contexto, as mulheres sempre tiveram essa preocupação com a beleza. Sempre tiveram essa preocupação em se apresentar. Haja vista, por exemplo, quando ia encontrar com o noivo, a preocupação que tanto Rebeca como outras mulheres no contexto bíblico, certamente a rotina das mulheres, a vida das mulheres era um contexto totalmente diferente, submetida às atividades, hoje é até difícil de imaginar, mas isso não tirava o instinto feminino do seu cuidado, de sua beleza. Claro que existiam aquelas que tinham um certo privilégio, como é normal em toda a sociedade, algumas pessoas que têm, por exemplo, mais condição de se cuidar mais do que outra. Por exemplo, nós vemos aqui o exemplo de Esther, aquela mulher que se cuidava, que se cuidou, que se produziu. Mas, em geral, as mulheres sempre tiveram essa tendência, essa preocupação com a beleza. Claro, volto a repetir, considerando o contexto a qual ela estava inserida. Então, por isso que, às vezes, alguma expressão, as mulheres usavam algumas coisas que a gente talvez escute hoje falando, mas usava tal coisa, tal pendente. Ou seja, era a expressão do momento. Mas para selar o que eu estou dizendo, eu quero ler uma passagem que está em Isaías capítulo 3, a partir do versículo 16, que nós vamos ver o que foi anunciado pelo profeta acerca de uma prática vivenciada pelas filhas de Sião. Diz assim a palavra do Senhor:
O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante, lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos seus tornozelos. Aqui está falando das filhas de Sião, que pela lógica deveriam ser as pessoas mais humildes, tá? Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, o Senhor deixará calva a bela Sião. Está falando do comportamento, está falando no sentido literal mesmo, das filhas, das mulheres de Sião, que tiveram uma conduta, no mínimo, egoísta, de orgulho. Vou continuar lendo para você perceber o teor dessa mensagem. Naquele dia o Senhor removerá tudo que há em beleza. Ou seja, então as mulheres, tanto em Israel como em Sião, elas tinham esse hábito de cuidar da saúde, de usar os enfeites de acordo com a sua cultura. E a profecia continua: os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para os tornozelos, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas. Pessoal, estou lendo na linguagem que está a Bíblia, tá? Os espelhos, as roupas de linho, os adornos para a cabeça e os charmes. Olha, aqui tem uma série de coisas que retratam que aquelas mulheres de Sião utilizavam. Obviamente nós estamos vendo aqui o anúncio de um castigo de Deus, porque essas mulheres, de acordo com a interpretação desses versículos, elas tinham instrumentos, elas tinham acessórios até nos pés, que quando caminhavam chamavam a atenção, ou seja, empinava a cabeça e caminhava no sentido de menosprezar os outros que não tinham aquela condição de fazer isso. Então, é antigo os hábitos de enfeite, de adorno, e aconteceu com Sião. E o que causou a fúria de Deus foi a forma como as mulheres utilizavam aquilo ali. A expressão bíblica dá margem a afirmar que o problema não estava no utensílio que ela estava usando, mas da forma que elas utilizavam, a finalidade com que elas estavam se comportando, no sentido de chamar a atenção, a modo de ficar até algo espalhafatoso. Os homens mais sensatos não concordavam com aquela ideia, com certeza não achava belo, mas elas insistiam em chamar a atenção. A Bíblia diz que levantava a cabeça no sentido de humilhar as demais mulheres. Então, Deus repreendeu essas mulheres porque o comportamento estava comprometendo o histórico do que os filhos de Sião, do que os filhos de Deus, daquele monte Sião, tinham que ser pessoas com compromisso com Deus, pessoas que deveriam amar o próximo, como até hoje é a mensagem de Jesus, pessoas que deveriam se comportar decentemente, mas as pessoas utilizavam do poder que tinha para humilhar. Volto a repetir, o problema não estava no que elas estavam usando, mas a finalidade, como ela, para que elas estavam usando aqui, que certamente cheirou mal aos olhos de Deus, a ponto de acordo com a profecia, Deus mandar uma peste, a ponto delas perderem um dos seus itens mais preciosos, que eram os seus cabelos. Então isso aplica-se uma profecia às filhas de Israel, que realmente pagou o preço em virtude de seu orgulho. Volto a falar da importância que tem da mulher se cuidar. Ou estamos falando da beleza física. A mulher ou o homem, você falou muito bem que a mulher se sobressai, mas o homem há uma tendência, no contexto atual sim, há uma procura muito grande. Então, tanto os homens como as mulheres, é importante se cuidar. Mas até uma roupa normal, tudo que a gente coloca, se for com o objetivo de humilhar o outro, Deus reprova. Uma simples camisa, um simples terno, um simples sapato que você utilizar com a finalidade de provocar alarido, alarme, apenas para chamar a atenção e humilhar qualquer pessoa que seja, Deus não compactua com isso. Então foi isso que aconteceu, mas é importante, assim como acontecia no passado, que as mulheres continuem se cuidando, que os homens continuem se cuidando, porque, como você disse também, afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo estiver bem, entende-se que teremos mais força para fazer a obra de Deus, né? Então, nesse sentido, sim, há respaldo na Bíblia que as mulheres se cuidavam e que devem continuar se cuidando. Agora, com o coração perto de Deus, com a beleza, com o caráter que vocês sabem muito bem exalar e demonstrar para a sociedade como um todo. Então, é isso aí. E já dando aqui o meu ponto de vista acerca desse
texto lido pelo Natanael, o que trouxe indignação ao Senhor, como Natanael até mesmo disse, não foi nem os utensílios que eram usados pelas mulheres, porque era um costume da época, né? Talvez era uma cultura daquela região usar aqueles utensílios para chamar a atenção, para mostrar a beleza. Mas o que trouxe ira aos olhos do Senhor foi a maneira como ela portou esses utensílios. Era como se ela estivesse usando para seduzir. Estava usando os utensílios para trazer uma sedução. Então Deus reprovou essa ação, né? Porque, cadê o versículo, Daniel, que você leu? Tem vários aqui, a apelação. Sim, que elas colocavam, né, brincos e elas retorciam, caminhavam. Então, assim, mostra que tudo era uma... Feito no tornozelo. Isso, mostra que elas usavam, fez uso daqueles utensílios para poder trazer a sedução, até né? no nariz. Da forma que elas andavam, mostra a sedução que elas estavam querendo passar para aquele povo, para que por onde elas passavam. Hoje nós devemos nos cuidar, sim, devemos usar, assim, dos recursos que temos para poder aprimorar a nossa beleza, mas desde que não seja para trazer uma sedução pecaminosa. Né? Uma sedução assim de você, a ponto de você passar e humilhar os outros, humilhar as outras mulheres. Porque tem mulheres também que se arrumam para poder seduzir os homens alheios, né? Passar e seduzir assim as pessoas na rua. Então isso não agrada ao Senhor. Nós temos que nos arrumar para nos sentir bem, para cuidar do nosso corpo. Enfim, é importante cuidar do nosso corpo e até que ponto esse cuidado ele se torna um pecado. Ora, pessoal, é importante, a gente já até iniciou essa discussão, porque tem muita gente também que lê esse versículo aqui de Isaías, esse versículo que eu li, e diz, está vendo aí, a mulher, o homem, ninguém pode se cuidar não, Deus condena, tá? As pessoas olham esse texto e dizem, está vendo aí, não pode não, tem que viver como pessoa da caverna. Isso não é verdade. Olha, eu citei esse texto justamente porque cita que as mulheres se produziam. Claro que existiam os exageros, e lendo aqui hoje parece exagero, mas até porque nós estamos num contexto totalmente diferente. Esse não vem o caso. O nosso posicionamento foi em cima da finalidade, e a Nayane, como mulher, também já se posicionou, que elas utilizavam aquilo ali. Mas, em linha geral, é importante sim a gente cuidar do nosso corpo. Volto a repetir, somos templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo falou muito isso aos irmãos de Corinto. Temos que cuidar da gente, temos que cuidar de nós mesmos, temos que nos amar, temos que nos proteger, temos que estar bem de saúde. Desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma. Ou seja, o apóstolo, escrevendo cartas, sempre desejava aos irmãos saúde. Desejo saúde e paz. A saúde é fundamental para nós desenvolvermos as nossas atividades, inclusive atividades que venham a louvar a Deus. E todos sabem que a saúde, Nayane, perpassa pelos nossos cuidados pessoais. Saúde é fruto do nosso higiene, por exemplo. Eu li uma frase que me esqueci até hoje, é que nós somos exatamente o que comemos, né? Aí eu lembro que eu até falei na sala de aula isso e o menino disse, professor, eu não sou um banana. Ou seja, porque ele comia, né? Ele disse, não, professor, eu não sou um banana, entendeu? Mas assim, a nossa alimentação nós sabemos que influencia, por exemplo, bastante. Se a gente não se cuidar, tanto no sentido de alimentação, por exemplo, que está provado que influencia bastante no nosso aspecto físico, nós acabaremos sofrendo, a nossa saúde acaba sendo fragilizada. É óbvio, Nayane, que mesmo com todos os cuidados, acontece imprevistos, tragédias, como nós temos visto que atletas morrem em campo de futebol, pessoas que fazem treinamentos frequentes, pessoas que têm acompanhamento médico, mas isso não quer dizer que não devamos cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo é essencial. O homem é tricotômico, ele possui espírito, alma e corpo. Então todos esses três elementos devem ser bem administrados. Devemos administrar a mordomia da tricotomia de forma responsável, de forma cuidadosa, sabendo que se o nosso corpo estiver bem, não tem mais força para louvar a Deus. Não quer dizer que se a gente estiver doente, a gente não vai estar bem espiritualmente. Não, nós espiritualmente temos que estar bem em meio às tragédias, em meio às enfermidades. Já visitei pessoas que mesmo próximo à morte, olha irmão Natanael, olha irmão fulano, eu estou morrendo, estou prestes a morrer, mas eu estou bem, estou alegre com o meu Deus, que eu sei que eu vou partir para a eternidade em paz. Então a condição, às vezes, ela pode ser precária e a pessoa espiritualmente está bem,
Mas se nós podemos estar bem em todos os aspectos, que é o que devemos buscar, vamos nos cuidar, tomar os cuidados necessários. E Deus sempre teve essa preocupação, né? Deus estabeleceu, por exemplo, que o povo deveria comer, como o povo deveria se portar, a fim de estarem saudáveis. E está provado que vários hábitos hoje, até seguidos por cristãos, auxiliam e dão uma qualidade de vida melhor. Então, meu irmão, minha irmã, continue cuidando de sua aparência, continue cuidando de você, dos seus filhos, de sua família. Homem também, continue se cuidando. É certo que cada um vai cuidar da melhor forma que tem, Nayane. Ninguém aqui vai fazer o que não pode, pensar que cuidar é só colocar a roupa mais cara, buscar, por exemplo, os cosméticos mais caros. Não, você pode se cuidar dentro da sua realidade. A beleza às vezes está nas coisas mais simples. O importante é você com compromisso, com responsabilidade e com amor. E vamos cuidar de nós mesmos, não sendo nascidos da vida, mas vamos cuidar de nós mesmos. Certamente nós estaremos bem e Deus se agrada disso. É isso aí. Então, para concluir, Natanael, aqui uma outra indagação em cima dessa importância de cuidar do corpo. Até que ponto esse cuidado ele chega a ser um pecado? Assim, isso precisa se pontuar quando a finalidade utilizada para, por exemplo, questão de humilhar o próximo. Tem pessoas que cultuam a si próprio. Ele é o seu próprio Deus. Eu lembro agora da mitologia grega, quando se fala da história de Narciso, um oráculo falou para ele que ele teria vida longa, mas ele nunca poderia olhar para a sua própria imagem. E conta-se que ele era admirável, um ser muito belo, que mulheres, tanto pessoa do sexo masculino como feminino, dentro da mitologia, admirava a beleza de Narciso. E teve um dia que ele resolveu olhar a sua imagem na água, no lago, e acabou se apaixonando por ele próprio, querendo conhecer quem era aquele homem belo que estava lá, se apaixonou por sua imagem, de forma que dentro da mitologia se apaixonou por ele, mas ele não correspondeu ao amor de Eco. Diz até que as pessoas que ele não correspondeu ao amor que lançou esse feitiço, essa paixão veio em virtude disso. Sei que ele na mitologia acabou se definhando ali na beira daquele rio e acabou morrendo. Apesar de ser mitológica, acabou perdendo a sua vida. E quando as pretendentes deles chegaram lá, ele já tinha morrido e já tinha se convertido em uma flor, né? A flor de Narciso. Por que eu estou falando isso? Porque existe o chamado narcisismo, que principalmente os especialistas na área da psicanálise, na área da psicologia, utiliza muito esse termo. Freud foi a utilizar, que são as pessoas que amam-se exageradamente, pessoas que cultuam a si próprio a ponto de esquecer a parte externa. Então, quando se fala o cuidado com o corpo pode se tornar pecado, eu entendo o cuidado exagerado, com finalidades exageradas. A Bíblia, dentro do campo bíblico teológico, todo exagero é nocivo. Exagero. Até a Bíblia diz, o conhecimento, tudo tem que ser de forma prudente, de forma equilibrada, uma coisa a cada dia, uma coisa a cada momento, de acordo à finalidade. Então, quando eu começo por exemplo, a me produzir, a ficar malhadão, eu não sou assim por isso não, pessoal, que fique bem claro que a minha malhação não é para essa finalidade, viu, né? Mas quando eu começo, por exemplo, a me produzir, aí, por exemplo, para uma academia, a utilizar algum recurso, algum adereço, na linguagem bíblica, alguns pendentes, com a finalidade de humilhar a minha irmã, e que para mim é só aquilo ali, tem pessoas que deixam, Nayane, de ir por um culto, por exemplo, porque não conseguiu colocar uma roupa nova. Eu acho que isso aí se torna um pecado. Quando você deixa até de congregar, por exemplo, porque não estava produzida a caráter. E infelizmente, nós vamos vivendo em dias que realmente segue-se um padrão, e quem não consegue acompanhar aquilo ali, acaba ficando frustrado. Então, todo exagero, seja o culto ao corpo ou a qualquer coisa, não, é só comigo mesmo. Aí a pessoa diz, louvado seja eu. As pessoas louvam a si próprio, a glória vem para ele, e tudo que ele vem é para ser aplaudido. Na Bíblia não há espaço para o culto a um outro personagem, ou seja, há espaço apenas para Deus. Tudo que vem a roubar a glória de Deus, isso torna-se pecado. É isso aí, pessoal. Então, foi bom esse momento, né? Este momento aqui de discussão acerca da beleza física. Volto a lembrá-los que tem filmagens anteriores, tem vídeos anteriores que também tratam dessa beleza.
E se você não assistiu ou não nos acompanhou no momento, ainda está a tempo para isso. Vai lá em nosso canal, assistam os vídeos, compartilhem os vídeos, podem também, se quiserem, comentarem e participarem deste momento. Desde já, queremos agradecer a vocês por assistirem e por compartilhar esse vídeo. E se não compartilharem também, obrigado por assistirem. Deus abençoe cada um de vocês e, permitindo Deus, estaremos preparando mais conteúdos à luz da Bíblia, né? Porque o nosso programa, o objetivo dele é trazer assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas à luz da Palavra de Deus, ver o que a Bíblia nos diz a respeito de tal assunto. Mais alguma coisa, Nathanael? Eu só convidar o pessoal para assistir o próximo episódio e realmente que vai continuar esclarecendo outros itens que talvez você assistiu aqui agora, se assistir só um, não vai ver todas as sugestões acerca da problemática. Então é algo contínuo e peço que vocês puderem assistam os próximos vídeos. É isso aí, então este assunto continua. Em um próximo episódio estaremos abordando outros conteúdos também acerca da temática da beleza. E a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Tchau! Até a próxima. Seguinte, ouviu-se uma grande multidão que vinha de Jerusalém para receber perdão. Saíram ao encontro do noivo, glorificando a Deus. Hosana, o Rei nas alturas, que veio em nome de Jesus. Não temam, filhos de Sião, o Rei Jesus logo vem. Aí já vem o Messias, que alegria em Jerusalém.